Uma coisa que é interessante, na minha vida eu sou compulsivo em muitas coisas, né? Configurar gráfico de Excel, entrar em balanço de empresa, de banco, coisa da China, essa coisa toda. Faço isso durante muito tempo, né? Fiz, né? E continuo fazendo ainda, né? E hobby ver jogo do Corinthians antigo na internet. Ficar sofrendo vendo, sabe, essa coisa toda. Não, era quando tu era feliz, né? Quando eu era feliz, exatamente. Cara, durante um tempo eu fiquei caçando vídeos do Sérgio Moro dando palestras nos Estados Unidos. Meu Deus, que tortura, Elias, pelo amor de Deus. Cara, eu não sou herói do povo brasileiro? Pô, mas vou te falar, Gustavo, eu acho que você tá muito enganado nisso aí que você acabou de falar, com todo respeito. Claro. Porque, cara, eu acredito que pra fazer uma crítica, é importante que você esteja por dentro do que tá rolando. Pô, por exemplo, senão você vai me julgar também, por seguir Lula, Bolsonaro, não sei quem, do caralho. Eu quero saber tudo que tá rolando. Pra mim é importante ter o acesso a esse material que tá sendo produzido, ruim de assistir, só isso. Essa é a questão. Deixa eu advogar em favor do meu camarada, que é o seguinte, ele é um jovem brilhante, com 29 anos de idade. 29? Tenho 29. Quando ele chegar aos 47 como eu, ele vai fazer tudo isso que eu tô falando. Então, você não aponta o dedo na minha cara, que lá daqui, quando chegar a 47, que isso, cara, você vai estar falando ao vivo, né? Não, você vai estar fazendo isso, porque a vida vai te colocar diante disso. Cara, tem uma palestra do Sérgio Moro nos Estados Unidos, em cima do que André Roncalha falou. Ele se achando, né? Achando que as pessoas estão levando ele a sério, inclusive. Ele falando assim para um monte de industriais ligados ao petróleo, gasolina, etc e tal, contra a corrupção. Ele falando para a maior concentração de corruptos por metro quadrado do mundo contra a corrupção, o Sérgio Moro. Né? E ele fala. E ele dá um exemplo do seguinte, dos governos do PT. Então ele mostrou aquela coisa toda lá de que as refinarias que o governo Lula estava construindo eram o maior antro de corrupção, a maior válvula de escape de corrupção da história do país eram essas refinarias. Né? Sabe o que acontece quando ele fala isso? No minuto seguinte, o auditório inteiro se levanta e bate palma. Aí o Elias vai atrás dos dados, claro, porque me ensinaram para ir atrás dos dados. Eu fui ver a capacidade ociosa da indústria americana de gasolina naquela época. Era X%. Logo após a PPI, o que acontece? O Brasil ele acaba com a capacidade ociosa da indústria de gasolina americana, ou seja, porque nós quebramos o galho deles. Ou seja, nós quebramos a Petrobras e destruímos nós destruímos a capacidade de construir refinaria no Brasil, sabe para quê? Para quebrar o galho da indústria de gasolina americana, que está com capacidade ociosa durante aquela época da Lava Jato. Ou seja, para que o Sérgio Moro trabalhou mesmo, de fato? Para que serve a PPI? Vamos dar nome aos bois, né? Para quem que serve isso? Por que do nada surge mais de 200 importadores de gasolina no Brasil? E tudo amiguinho, sabe, tudo amiguinho do pessoal da Lava Jato, amiguinho das pessoas em torno do Bolsonaro. Ex-diretores de empresa. Ex-diretores de empresa. Isso tudo que eu tô falando, vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que o André me ensina muito isso, tá? E meus mestres. E eu sou um cara que eu tento me basear em dados, entendeu? Em história, principalmente, né? Eu amo história. Não estou falando aqui para torcida, não. Estou falando que são fatos. Vê as pessoas que se beneficiaram da quebra da Petrobras. A indústria de gasolina americana e os amigos aqui no Brasil. Entendeu? Mas enfim, eu só queria trazer esse dado para vocês. É só a gente... acho que até um outro dado, pegando esse gancho do Elias, material para a gente ver. A gente viu que durante esses 3, 4 anos que a gente viu essa disparada do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, que fez com que as pessoas voltassem a cozinhar com lenha, fez tudo isso para as camadas trabalhadoras. E a Petrobras bateu o recorde de distribuição de dividendos da empresa. De distribuir bilhão o ano inteiro. De 300 bilhões. Não, é que parece um absurdo mesmo. Assim, toda vez que eu ouvia no rádio sobre esse assunto, eu ficava, cara, mas é que essa porra é um absurdo. E os caras pressionados pelos acionistas que lucrariam menos se funcionasse de uma maneira diferente, o caralho. Pô, pau no cu dos acionistas, porra. Mas a ideia é essa. Tipo, quando a gente tá falando comunista, dessa questão... Tá virando comunista. Igor, mas eu tive um amigo... Não é a minha pira... Vai, continua. Não, eu tive um amigo que ele opera em mercados derivativos de commodities lá na Inglaterra. E ele me ligou e ele falou assim, cara, o que tá acontecendo com a Petrobras? Eu não tô entendendo nada, porque eu olho os dados, tá um ponto fora da curva, assim. É um processo de drenagem da empresa
nunca visto Saque. em nenhuma outra. Saque, né? Mas O que é a drenagem? E isso é importante frisar. Eles estavam pegando dívida que vencia lá longe. E no capitalismo, o Keynes já explicou isso, você não paga dívida, você rola. Até a hora que você tiver suficiente dinheiro para quitar. Mas você só rola a dívida, você renova a dívida. Que é a dívida que financia o investimento. Eles pegaram dívida distante e anteciparam o pagamento para dar dinheiro para acionista. Eles desmontaram refinarias, venderam refinarias a preço de banana. A preço de banana. Eles venderam uma refinaria pelo valor que ela recebe em 3 meses. uma refinaria funcionando. Isso. Funcional. 3 meses. Em 3 meses, a empresa que comprou resgatou o valor que ela pagou pela refinaria. Eles venderam os gasodutos da Fato Petrobras. isso. Isso é fato. Fato. Isso tá em tipo nível de imprensa Infomoney. Não tô falando Aham. né, de imprensa que é de esquerda, nem nada. Tô falando pegando dados de mercado financeiro. Quando você pega Eu o lembro de gasoduto... comentar sobre isso com o Bolsonaro, inclusive, é verdade. O gasoduto, que teve um gasoduto que a Petrobras vendeu por um preço assim, que no espaço de 2, 3 anos a Petrobras devolveria o dinheiro que ela ganhou na venda porque ela tinha que alugar o gasoduto. Ou seja, a gente está falando de um processo que é um roubo, só que ele é um roubo dentro da lei. E aqui que vem o jogo, Quem ganha com essa porra, André? os acionistas, que são alguns brasileiros, mas muitos fundos de investimento estrangeiros, dentre eles o maior polvo financeiro que existe no mundo, com seus tentáculos mundo afora, que é o BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento que existem. E esse BlackRock ele tem dinheiro em todo lugar, tem dinheiro na Eletrobras também. Ele tem dinheiro e ele vai comprando ações dessas empresas e vai avançando o seu poder. Só que aí vem um problema. Porque, e talvez essa seja a diferença quando a gente está discutindo bens como petróleo, eletricidade, quando a gente está falando, por exemplo, de pobreza. A gente está falando de coisas que não são rentáveis necessariamente. Elas só passam a ser rentáveis se elas funcionam de uma determinada maneira. Neste caso, a ideia qual que era? Você miniaturizar a Petrobras, fazer com que ela fosse, em vez de explorar e produzir o petróleo, distribuir o petróleo e inovar tecnologicamente. A Petrobras é uma das grandes responsáveis por desenvolver né, energia eólica no Brasil e outras vertentes de energia limpa. Porque ela tinha muito dinheiro, então ela ia investindo em vários flancos. Você miniaturiza a empresa e todo esse dinheiro que ia para investimento, adivinha para onde ele vai? Para dividendo. Para bolsa de acionista, ou da empresa usar a caixa da empresa para poder pagar acionista. E aí a questão fundamental é, isso serve a um determinado interesse. Porque enquanto você tem essa distribuição recorde de dividendo, você tem gente que está morrendo queimada porque não sabe acender um fogareiro. E assim, não é um caso, né? São centenas de milhares de casos. Então acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O tipo de sistema, o tipo de lógica que a gente está inserido é uma lógica que serve a quê e a quem. Porra, cara, isso tudo aí, assim, você falou um monte de coisa assim que eu sei que é fato e o caralho, não sei o quê, mas o que fica na minha cabeça é... Eu já entendi que são interesses de uma classe específica e tal. Mas, porra, o Estado promover esse tipo de coisa... E eu tô falando... existem pessoas ali que estão trabalhando para que essa venda dos gasodutos e tal, e para que isso aconteça. Não faz sentido. É que Faz, essas pô. pessoas... O que não faz sentido? Não faz pra você? sentido porque, assim, a princípio você tá à frente de uma nação. E, porra, e você está fudendo a nação. Então, isso não faz sentido. É porque é a lógica privada. No final das contas, essa galera que é política, que é quem faz esse gerenciamento, por isso que é importante... Por exemplo, o que o Bolsonaro ganha pessoalmente com essa porra? Ué, ele ganha dinheiro com... Não, ele representa esses caras, porra. Ele Aí que tá a Ele questão. foi eleito para isso. Pessoal, Igor, Igor, é o seguinte, vou falar de novo o que eu sempre venho repetindo há muito tempo. Vamos parar de tratar o Bolsonaro como louco, como um bonachão, como isso. O Bolsonaro, ele é a cara da burguesia brasileira. Ou seja, o que Gaio Fato tá falando aqui e que André tá falando aqui, se existe uma expressão disso, é o Bolsonaro. Ele é a cara da burguesia brasileira. É uma burguesia que não tem pensamento estratégico, porque a burguesia alemã tem pensamento estratégico, a burguesia americana tem pensamento estratégico, a burguesia francesa tem pensamento estratégico, uma visão estratégica de país, nós não temos. Né? É uma burguesia que odeia o povo brasileiro, é uma burguesia que odeia o Brasil. E que onde eles estão se encontrando hoje, exatamente, hein?
Aonde que no final do ano todos eles passaram? Em Miami, juntos. Né? Ou seja, tem que parar, temos que parar de tratar o Bolsonaro como um ponto fora da curva, um maluco. Não, ele é um agente da classe dominante. Ele é o cara da classe dominante. É isso. Ele tá lá para defender esse interesse.